Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos voltando aí com conversas matemáticas. Eu, professor Heitor. Hoje a gente vai falar do módulo 12, que a gente está trazendo para vocês aí, que é um módulo específico, né, de matemática. E aí ele vem aí com uma série de questões aí voltadas, né, para o ensino médio, onde nós vamos tratar um pouco sobre as funções, não é isso, Heitor? Olá, professor Rodrigo, muito prazer estar aqui novamente. Vamos lá para o módulo 12, onde a gente vai falar um pouquinho sobre função, né, de primeiro grau, tá bom? A gente vai tentar aí ajudar vocês um pouco nesse material teórico, né, como o Rodrigo colocou, tá bom? Então, primeiro, no início do material, a gente não colocou nos slides, mas a gente traz umas curiosidadezinhas falando que a função de primeiro grau é uma matéria cobrada muito no Enseja, muito no Enem, tá? Qualquer tipo de concurso. Então, ou seja, é uma matéria que está sempre exigindo da gente nesses tipos de prova. Tá? Então, por isso que é a importância da gente trazer também esse assunto e que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui. Tá? Primeiro, a gente fala, né, o que é uma função de primeiro grau? Tá? Então, a gente define aí, tá? Uma função é classificada de primeiro grau sempre quando ela puder ser escrita na forma de. Então, a gente colocou aí, é um f de x igual a um ax mais b, tá? Ou você pode ver escrito da seguinte forma, em vez de ser um f de x, você coloca um y é igual a um ax mais b, tá? Então, as duas formas que você escrever, na verdade, é a mesma coisa, tá? Ou você escreve f de x igual a um ax mais b, ou y igual a x mais b, tá? Então, vamos lembrar aqui, tá bom? Então, o a e o b, eles são fixos na nossa função, tá? A gente vai variar o que é o valor de x, tá joia? Então, a e b fixos, quem varia, a nossa variável é o x, tá bom? Então é importante a gente saber isso também, tá? Em outras palavras, é uma função cuja incógnita, tá? A gente chama aí esse nome meio feio, tá? Incógnita, comumente expressa pela letra x. Foi como eu disse, né? A nossa incógnita é a letra x, é quem está variando aí, tá? Observe que ela está elevada à potência 1, né? Quando o número ou alguma coisa está elevado à potência 1, a gente não coloca o número 1, tá? Ele é invisível lá, mas existe o 1 lá, tá bom? Então, é por isso que ela é de primeiro grau, tá? Porque tem uma potência 1 em cima do x. Aí a gente traz aí um resumão aí, né? O que seria uma função de primeiro grau ou função afim, tá? Que são sinônimos, tá bom? Aí, por exemplo, está vendo essa reta, tá bom? As funções, então, afins são representadas por retas, tá? No gráfico, no plano cartesiano, como a gente diz aí, tem um plano cartesiano desenhado. Só relembrando aí, nosso plano cartesiano, ele fez, tem um errozinho aí, se o Rodrigo até puder corrigir, tá no X em cima e Y embaixo, né? Agora, se a gente comunica, o que a gente faz geralmente? Né? A gente inverte, né? A gente coloca o eixo X embaixo, tá? O eixo horizontal seria o eixo X, tá bom? E o eixo vertical seria nosso eixo Y, tá É, joia? aqui também, né, Heitor, se a pessoa pensar na ideia de movimento aqui, né, ela pode virar e encaixar, né, ver o eixo também na posição que é mais conveniente. Isso, a gente pode rotacionar. A posição mais conveniente é essa daqui, né? Exato. Horizontal, vertical. Beleza, bacana. E, e note que tem dois pontos ali, né? Que são os pontos onde a reta intercepta os eixos, né? No primeiro, Isso. o eixo 0y, tá bom? E depois o eixo, no segundo É. ponto, o eixo x0. Pela Tá bom? Então a maneira gente que vai está ter. aqui, tem que ser Y e X mesmo por causa da Isso. posição. Tem um Tá. errozinho aí, tá? Peço desculpas aí. Mas, enfim, a gente agora vai explicar um pouquinho de onde que surge, né? Como que a gente chegou aí nesse gráfico, qual que é a ideia desse gráfico, como que constrói esse gráfico, as características, tá bom? Sobre as funções de primeiro grau, tá? Então, o primeiro tópico que a gente traz é como que é o gráfico, né, da função de primeiro grau, tá? Ao ler gráfico de função afim, automaticamente o estudante precisa associar a uma reta. Então, como eu disse, sempre quando a gente pensa em gráfico de função de primeiro grau, tem que pensar numa reta, tá? Já que todo gráfico de função de primeiro grau, seja qual for o valor dos coeficientes A e B, como eu disse, então lá naquela expressãozinha, y igual a ax mais b, a gente chama o a e o b de coeficientes, tá? É expresso por uma reta. Além desse conceito, é relevante também o estudante analisar corretamente, tá, a influência do coeficiente A. Tá bom? Então, essa letra que acompanha a nossa incógnita x, tá, que a gente representou a letra A, ela traz umas características importantes para a nossa função, tá bom?
Ó, para ela ser uma função de primeiro grau, o A não pode ser igual a zero. Tá? Então, tem duas possibilidades. Ou a gente vai ter o A positivo, tá bom? Ou um A negativo. Tá? Então, observa, quando o A é positivo, o que acontece? Tá? Quando uma expressão de primeiro grau tem o coeficiente A maior do que zero, tá bom? Seu gráfico obrigatoriamente será uma reta crescente, tá? Depois a gente vai um pouquinho mais à frente explicar que é uma reta crescente, tá? Mas você tem que observar o quê? Como que é essa reta, tá bom? Ela, a inclinação da reta, né? Ela tá uma reta inclinada dessa forma aqui, tá bom? Então, observa que a característica dessa inclinação dessa reta é quando o A é maior do que zero, tá? E pode falar, Rodrigo. Heitor, uma coisa importante que você está colocando aí, que você falou da inclinação, e aí eu estou marcando aqui os pontos, ó, e aí vocês vão percebendo, ó, que existe um alinhamento desses pontos, correto? Eles estão todos alinhadinhos, é tudo enfileiradinho, estão um atrás do outro. É um conjunto acumulado de pontos, né, Heitor? São infinitos ali dentro. Mas a gente pode pegar alguns para a gente pensar. Quando o Heitor fala da inclinação, muito bem pensado isso, vocês podem pensar o seguinte, ó, olha o ângulo ali, tá vendo que é um ângulo que ele está menor que 90 graus, ele não é um ângulo reto, ok? Tá vendo ali, ó? Isso mostra para a gente que ela é crescente, é uma forma de identificar, né, Heitor? Pelo ângulo. Isso. Aí é importante a gente ver também que o coeficiente B, quem que é ele? É aonde a reta, depois a gente vai falar, mas observe que onde a reta ela intercepta, né, o eixo Y, que é o eixo vertical, seria o valor do coeficiente B, tá? Imagina se a gente tem uma reta que intercepta ali, sei lá, no 2, tá? Então, na nossa expressão que a gente colocou lá da função de primeiro grau, tá? O B, aquele carinha que fica sozinho, né? Nosso coeficiente que fica sozinho, ele seria o 2, tá? Depois a gente vai explicar isso melhor um pouco na frente. Tá bom? Igual o Rodrigo colocou aí, tá? X mais 2, por exemplo, tá? Ó, observa nesse exemplo que acontece, ó. O coeficiente A vale 1, então o coeficiente A é maior do que zero, então se encaixa nesse nosso exemplo. E observa também que o coeficiente B ele está acima do zero, então tem que ser um número positivo. Como o Rodrigo colocou aí, como exemplo, o 2 caberia bem aí. Tá bom? Bacana. Então, pessoal, dando sequência ao que o Heitor falou, tem a possibilidade do A ser positivo, aí a gente viu aqui que a reta vai ficar, né, com um ângulo agudo ali, né, crescente, como também pode acontecer o contrário, do A ficar negativo, nunca zero, porque a gente definiu lá a função como sendo a x mais b. E se ele for zero, aí ela deixa de ser isso aqui deixa de ser um polinômio do primeiro grau, tá? Então, esse A, se ele for um número menor que zero, ou seja, negativo, nós vamos ter o quê? A reta vai mudar a inclinação dela. Observe que aqui agora o ângulo, ó, ele é um ângulo maior que 90, né? Então, assim, esse ângulo maior que 90, ele fez com que a nossa inclinação ficasse decrescente. O que é esse tal do decrescente? Olha uma coisa interessante que vocês podem ver aqui, ó. À medida que vai aumentando aqui o valor de x, tá vendo? Ó? Olha o x aumentando, ó. Ele está aumentando. Mas olha o que está acontecendo com o valor de y. Ele está diminuindo. Então, um aumenta e o outro diminui. Tá vendo? Então, isso aí é uma característica, né, de uma função que está mostrando decrescimento. Um valor aumentando e o outro diminuindo. Então, por isso que a gente chama a função de decrescente. Mas continua sendo um conjunto alinhado de pontos, tá vendo? Continua sendo pontos alinhados. Só que aqui está diminuindo. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Por isso que a gente fala que ela é decrescente. Tem várias situações, modelagens, né, exemplos que a gente vai mostrar que vão trazer para a gente a ideia de crescimento ou decrescimento, tá bom? Pensa, por exemplo, vamos supor, numa caixa d'água. Ela está lá cheia d'água e aí, ao longo do dia, começa a diminuir que você está gastando a água, uma função decrescente, ok? Ou então, eu estou enchendo o tanque, ó, passa o tempo crescente. Então, para vocês terem uma ideia aí dessa movimentação, né, Heitor, que o gráfico traz. E, mais uma vez, ó, chamando a atenção aqui, observa, o coeficiente B, ele vai mostrar para a gente aonde o gráfico vai interceptar o eixo Y. Ele é um número, um valor numérico, né? Que vai mostrar onde cruza o eixo das ordenadas. Olha só, o Heitor já tinha falado isso lá atrás. O eixo Y, a gente também chama de eixo das ordenadas. Isso aí é mais um sinônimo aí para vocês usarem, tá? Pode aparecer isso. Que é o eixo vertical. Tá bom?
O eixo X, a gente chama de eixo das abscissas, né, Heitor? Isso. Que é um outro Exatamente, nome né? também que ele recebe, que vocês também podem usar, que é o eixo horizontal. Com certeza o Fábio já deve ter dado aula para vocês aí, falando de latitude e longitude, né? Latitude é o X, é o horizonte. Longitude é o Y, que é o meridiano, tá? Então, vocês podem pensar assim também, ok? Então, essas são as